título do sermão para hoje é qualquer coisa de estranho. Mas antes de avançar para o sermão, há 2 ou 3 notas que eu gostaria não só de cumprimentar aqueles que hoje aqui estão, de uma forma particular a Sofia, que já não vi há muito tempo, e através da internet, porque espero que esteja a acompanhar, mandar um beijinho especial para a nossa irmã Adelaide Bastos, que hoje completa mais um aniversário, mas as pernas já começam a dificultar a presença aqui, mas eu tenho quase a certeza que ela nos está a acompanhar na transmissão. Do outro lado do mundo está outro aniversariante, daqui da nossa igreja. Também hoje o Jean faz anos, mas ele está lá do outro lado e provavelmente estará na igreja e é capaz de não ver esta transmissão também. E voltemos ao tema. O título deste sermão é um nome estranho, antagónico se calhar, mas é o cristão ateu. Este é o título do sermão para hoje. E nós muitas das vezes temos este mesmo comportamento. E apesar de ser paradoxo, aquilo que eu quero colocar à vossa consideração é: quase toda a humanidade reconhece a existência de um Deus, mas depois não lhe reconhece o poder para interferir na minha vida, mudar a minha vida, mudar o contexto em que eu estou, operar um milagre pela minha saúde, pela saúde de alguém que me é próximo, ou outro qualquer milagre que podia acontecer na minha vida. Nós costumamos ter com muito mais frequência aquela questão do cristão não praticante ou agnóstico, mas é aquilo que nós muitas das vezes somos. É um cristão ateu que faz com que outros venham a ser ateus cristãos. Mas como é que é isso? Sim, nós sabemos que muitas das vezes é através do nosso testemunho que outras pessoas têm a oportunidade de conhecer o caráter de Deus. Foi esse o propósito de Jesus e que nós estamos a estudar ao longo da escola sabatina deste trimestre. Foi esse o propósito primeiro de Jesus ao vir à Terra, foi viver 2 questões: cumprindo a lei e desmistificando aquilo que ao longo do século estava a ser corrompido, que era a imagem de Deus na humanidade. E sim, finalmente, morrer por nós. Sempre que eu não me comporto como um cristão, eu estou a alimentar em potencial um ateu. Porque ao olhar para mim, eu dizendo-me cristão, não me comportando como tal, se calhar estou a fechar a porta a que aquela pessoa tenha interesse ou motivação para conhecer um pouquinho mais. E vocês podem estar aqui a pensar, mas hoje que estamos aqui quase no Natal, é que vens falar, estávamos à espera do amor, abraços, beijinhos, tudo. Mas é isso mesmo. O Natal proporciona-nos precisamente este aspecto. E nós muitas das vezes temos ainda aquela teimosia. Eu lembro-me de quando era criança, e eu se calhar já não consigo reproduzir a história como ela na realidade é, mas existiu um senhor que tinha a sua vida miserável, eu creio que era inclusivamente um sem-abrigo, mas num dia de muito calor nos Estados Unidos, ele passou à beira de uma igreja que estava no seu serviço de culto e ele só queria um pouco de fresco porque na rua estava mesmo muito calor. E então ele pensou: eu vou entrar na igreja, eu sento-me no último banco e vou estar só com os ouvidos tapados porque só quero desfrutar de um bocadinho de fresco. Em primeiro lugar, ainda bem que foi nos Estados Unidos, porque em Aveiro o último banco está sempre ocupado, nunca dá para as visitas. Porque nós temos sempre a tendência de sentar lá no fundo e as visitas têm que vir para a frente, o que é bom. Mas percebemos aqui a forma como Deus continua a trabalhar. Deus tinha um propósito para este homem. E apesar de ele estar ali a desfrutar daquela frescura e estar a apertar o mais que podia as suas orelhas, a determinado momento, o Senhor Deus colocou uma mosca
as unir em frente ao nariz e a pousar na testa e no cabelo e qualquer coisa. E eu não sei qual é a vossa sensação relativamente a moscas, mas a mim consegue-me irritar profundamente. E aquele senhor irritou também. E no exato momento em que ele tira a mão da orelha para sacudir e afastar aquela mosca, estava o pregador a dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele achou estranho, então já não teve coragem de colocar aquela mão na orelha. Ainda esteve a outra colocada durante algum tempo, mas passado algum tempo acabou por retirar e ouvir a continuidade da mensagem que estava ali a ocorrer. E ele converteu-se e veio a ser um obreiro por causa de uma mosca. E a minha pergunta é: não sou eu mais do que uma mosca? Não poderá a minha vida, não pela irritante, espero eu, mas não será a possibilidade da minha vida poder levar outros a apaixonarem-se pelo mesmo Cristo pelo qual eu já me apaixonei? Posso eu crer que Deus tem algo de especial? E a Bíblia está repleta de histórias sobre o poder de Deus e os homens que duvidaram do poder de Deus. O povo de Israel estava acabado de sair do Egito, depois de ter visto o efeito das 10 pragas sobre o povo de Faraó e os egípcios, e, no entanto, enquanto caminhavam naquela garganta entre as montanhas em que à frente estava o Mar Vermelho e atrás o Faraó, que se tinha arrependido de os deixar sair, os perseguia, temiam que ali pudessem morrer. Mas, miraculosamente, o Mar Vermelho se abriu e fechou-se antes que o exército do Faraó pudesse ter passado em segurança até ao outro lado. Porque duvidaram, estiveram 40 anos no deserto. Temeram os gigantes da terra. Mas 40 anos depois de 7 dias em que apenas rodearam a cidade de Jericó, as muralhas daquela cidade, que eram enormes, simplesmente caíram sem que aquele povo tivesse que ter desenvolvido nada de extraordinário. Gedeão, aquele que se considerava o mais pequenino da casa do seu pai, da tribo que era a mais insignificante a Israel, é aquele que é visitado pelo Senhor. E ele teme pela sua vida quando se apercebe que era o próprio Deus que tinha vindo à presença dele, mas o Senhor lhe diz: tranquilo, tu não vais morrer, tu tens uma função. Agora, aquilo que nós temos que perceber é que todo o povo de Israel, na história que eu contei sobre a saída do Egito e o cerco a Jericó, tal como Gedeão, tiveram que fazer preparativos. Porque Deus disse a Gedeão: através de ti eu vou libertar o povo de Israel. E então eram milhares aqueles que estavam acampados de frente ao povo de Israel. E ele consegue reunir ali alguns milhares. E Deus diz-lhe: são muitos. E vão alguns embora. E ele então diz: bem, então deve ser agora. E Deus diz: ainda são muitos. E ficam só 300. E a libertação ocorreu. Nós todos conhecemos a história. Mas quer para o povo de Israel, quer para este momento aqui, houve necessidade de haver uma preparação, uma purificação. O povo de Israel, ainda no Egito, matou o cordeiro, com o seu sangue cobriu de sangue a ombreira da porta e comeu a Páscoa, a primeira Páscoa, vestido, calçado e pronto para viajar. Estavam prontos. A Gedeão, aquilo que lhe foi pedido foi: eu quero que tu faças este trabalho, mas primeiro purifica a tua casa. Elimina
os ídolos e os altares que estão preparados para os ídolos dos teus pais e da tua família. Depois, com a lenha do poste ídolo que tens, prepara, e o boi que utilizaste para derrubar tudo isto, sacrifica-o, purifica a tua família. E então depois nós vamos voltar a conversar. É necessário eliminar algumas coisas da nossa vida, às vezes. Ídolos, confusão, tradição, distração, e se calhar ainda poderia colocar aqui mais algumas palavras. E normalmente nós temos aquela afirmação, e toda a gente já ouviu falar, e se calhar nós dizemos também, o Natal e a Páscoa é festa da família. Verdade ou mentira? E a minha pergunta é, qual família? O Natal é sobre qual família? É a minha, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? Em que nós escolhemos a tradição daquilo que nós queremos comer na ceia de Natal e no almoço de Natal. E na Páscoa também é a festa da família e fazemos assim assado, frito e cozido. Ou o Natal é sobre a família de Deus? Aquele que entregou o seu filho para morrer por mim, para que eu pudesse ser chamado também filho de Deus. E então volta à questão. Eu concordo que é da família. Mas a família de Deus. E se é a família de Deus, se calhar é o próprio Deus que me deve dar as indicações de como eu devo festejar ou como eu devo adorar nesta fase. E é aqui que nós temos que pensar um pouquinho. E eu agora convidava-vos, tendo isto em mente, a abrir no segundo capítulo de Lucas e lermos lá um texto que é muito conhecido de quase todos nós. Lucas 2, a partir do versículo 28, temos a oração de Simeão. E Simeão diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Sim, esta era a esperança que Simeão tinha. E a Simeão foi prometido que ele não fecharia os seus olhos sem ver o Messias. Ele já velhinho, mas ele foi levado pelo Espírito Santo ao templo no dia em que Jesus, com 8 dias de vida, foi circuncidado e foi apresentado ao templo para receber a bênção para a sua vida. Podíamos falar também de Ana, que a seguir também assume um papel de adoração a este menino. Mas é isto. O Natal, ainda que a gente saiba que não é nesta data, porque esta data, ali entre o 3º e o 5º século da era cristã, houve uma colagem de todas as festividades que tinham a ver com Deus e com Jesus na Igreja, à tradição idólatra da adoração ao Sol. E é por isso que o 25 de dezembro, que foi celebrado como solstício de inverno, quando os dias começam a crescer, é essa a razão de o Natal ser festejado a 25, apesar de ter sido hoje o solstício de inverno. Foi hoje às 9 e quê? Às 9h21 da manhã. Ok? O que vale é que os dados estatísticos surgem aqui, ali e acolá. Mas o importante é isto. Jesus, quando veio definir a religião. Religar. Voltar a ligar o relacionamento estreito que Adão e Eva tinham no céu com o próprio Deus, mas que por causa do pecado foi interrompido. E nós já estudámos na lição, e eu creio que foi na lição da semana passada, que o próprio Deus Pai se privou de contactar com a humanidade
Porque se Ele o fizesse com toda a sua glória, nós, por termos pecado, simplesmente seríamos destruídos. O próprio Jesus se priva para toda a eternidade de ter o corpo que tinha, porque será o único que terá um corpo humano com cicatrizes para toda a eternidade. Porque nós sabemos que quando nós formos ressuscitados, ou se estivermos vivos quando o Senhor nos vier para buscar, o nosso corpo tornar-se-á perfeito. Não vai haver cicatriz, não vai haver dor. Eu vou voltar a ter um penteado com cabelo. Não sei qual vai ser a cor do cabelo, não é isso que importa. Mas aquilo que é importante de toda esta conversa é que quando nós olharmos para Jesus, Ele vai ser, no céu, o único que tem cicatrizes. E essas cicatrizes mantêm-se lá para que nós reconheçamos aquilo que Ele outrora fez por nós. E é por isso que eu vos peço para percebermos que se já houve o empenho do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nosso favor, é o momento que eu vos peço para verem o que é que Ele nos pede a nós. O que é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos pede a nós? E então vamos a Provérbios 23, 26, e temos lá um texto que também é conhecido de todos nós. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Permite-me, como cantava o Filipe há pouco, permite-me trabalhar na tua vida. E depois ele continua. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Confia que aquilo que eu te vou colocar à disposição não é para prejuízo teu. Então, o que é que Ele nos pede? É o coração. É claro que quando nós pensamos no Natal e na Páscoa, e algumas pessoas nunca fizeram esta reflexão, mas ela está descrita. Nós preferimos o Natal à Páscoa. Certo? Se nós pensarmos nas duas festas. Porque no Natal nós temos um bebê pequenino, indefeso, a quem eu tenho todo o desejo de proteger, de cuidar e decidir o que é que acontece com ele. E eu se calhar vou ser ofensivo naquilo que eu vou dizer. Mas isso é idolatria. Porque aquilo que eu estou a fazer é um ídolo. Eu estou a tornar Deus dependente de mim. Deus dependente da minha vontade. Mas aquilo que aconteceu quando Jesus nasceu, e os pastores lá foram, e os reis magos foram lá também, foram adorar o menino pela promessa de salvação que existia. Nenhum deles pretendeu condicionar aquilo que era o menino Jesus. Nem os seus pais o fizeram. Nem José e Maria condicionaram aquilo que Jesus veio a ser. Apesar de muitas das vezes nós pretendermos que José e Maria tiveram quase uma manipulação do próprio Jesus relativamente àquilo que ele deveria ser. Mas então como é que nós podemos ter acesso à salvação? E aquele texto que quase todos os exploradores devem saber de cor, os companheiros e os embaixadores também, e aqueles que se preparam para serem membros de igreja sabem de cor o que está escrito em João 3, qual é o versículo que eu quero? 16, que diz: tão pouco convencidos, tão pouco certos
daquilo que aqui está. Esta é uma das mensagens centrais do Evangelho. Esta é aquela mensagem que Jesus dirige a Nicodemos e que é desconfortável. Porque se nós formos ao versículo 3 deste mesmo capítulo, desta mesma conversa, vemos Jesus a dizer a Nicodemos: toma atenção, se tu não nasceres de novo, não verás a vida eterna. E Nicodemos tem toda aquela conversa com Jesus e diz: então, mas como é que eu posso voltar à barriga da minha mãe? Nicodemos, ele, um catedrático em religião, perfeitamente conhecedor, mas para quem o batismo era só para os gentios quando se queriam tornar judeus. Ele não aceita que, sendo da classe mais alta da sociedade, tivesse que entregar o seu coração a Jesus, da mesma forma como faziam os outros que não tinham nascido em berço de ouro, se me permitirem esta expressão. Então a Nicodemos, neste relacionamento, aquilo que ele quer, Jesus diz: prescinde do teu estatuto. Deixa-te de estar convencido que a salvação é um direito teu, porque nasceste nas famílias mais nobres de Israel, e dá-me o teu coração, que eu quero para meu missionário. Depois é claro que temos ainda um outro jovem que todos nós conhecemos, e aqui eu peço-vos para darem um pulinho a Marcos no capítulo 10, e aqui no versículo 21, depois da conversa toda que Jesus tem com este jovem rico, Jesus, fitando-o, o amou e disse: Jesus não agrediu aquele jovem. Diz-nos aqui precisamente Marcos: Jesus amou aquele jovem quando lhe disse: só uma coisa te falta. Vende tudo, dá o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aquilo que Jesus estava a dizer a este jovem é: tudo aquilo que sabes ser a tua segurança, esquece. Eu quero que tu confies inteiramente em mim. E nós sabemos que o desafio para este jovem foi demasiado. E ele diz a Bíblia que ele se afastou triste. E nós não sabemos mais o que aconteceu na história deste jovem. Mas aquilo que Jesus pediu é: confia. Mais uma vez. E aqui a pergunta que eu vos faço, porque é muito bonito nós podermos julgar ou atribuir loucura aos heróis da fé que estão na Bíblia. Mas a pergunta que eu vos faço é: quantos de vocês, se vissem o Mar Vermelho abrir, caminhavam por ali adentro a ver assim uma parede de água ao vosso lado que não está segura por nada? Quantos de vocês, se Deus vos pedisse para dar uma volta a uma cidade muralhada em perfeito silêncio, todos os dias, durante uma semana, vocês quando chegasse ali à segunda, terça-feira: ei, já fiz exercício, muito exercício, tenho mais coisas para fazer. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer a seguir. Vai lá e dá uma volta, está bem, e é para quê? Vai lá e dá uma volta. Sim, mas o que é que vai acontecer? Vai lá e dá uma volta. Ou como aconteceu com Abraão, quando o Senhor fala com ele e diz: sai da casa da tua família, pega nas coisas e vai, eu depois vou-te mostrar a terra por onde vais. E se fosse eu que fiz muitas das vezes emergência, tinha um toque de emergência para sair, e estavam a descrever tudo, e eu estava quase a dizer ao médico: pergunta para onde é que é. Eu quero saber para onde é que é. Eu estou no carro, mas eu quero saber para onde é que é. Quantos de vocês, quando é para sair de casa, se sentam no carro e depois é que decidem para onde é que vão? Não, se calhar já está pensado. E Abraão saiu sem ter um destino. Confiariam? Eu sei o que tenho, eu conheço. Nem consigo ir à internet ver fotografias desse sítio que tu me queres dizer, porque ainda não me disseste.
Voltamos ao livro de João. E eu peço-vos para abrirem no capítulo 8. E tem lá ainda, noutro encontro com Jesus, e eu não tenho a oportunidade de falar todos estes encontros com Jesus. Capítulo 8, versículo 10. Neste encontro com esta mulher pecadora, erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e volta à tua vida. Esta é a diferença quando nós temos um relacionamento com Deus. Quando nós vivemos uma experiência com Deus, o a seguir nunca é igual. Vai, não peques mais. Deixa aquilo que tu achas que era o rumo, que era o caminho da tua vida, que era a única solução, deixa. Jesus ainda vai mais à frente. Se nós recuarmos um pouquinho para o capítulo 14, para o capítulo 5, desculpem, versículo 14, temos lá o resultado, depois de ter curado aquele homem, ele encontra-se novamente com Jesus no templo e Jesus dirige-lhe a palavra, como lemos no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Este homem sabia que o estado e a condição em que se encontrava tinha sido pela escolha e o estilo de vida que ele tinha escolhido. E ele agora tinha sido abençoado. Jesus deixa-o desfrutar um pouco da sua alegria. E ele encontra-o no templo a adorar a Deus e a agradecer por aquele milagre. Mas agora Jesus faz um aviso. Agora que estás bem, não deites tudo a perder outra vez. Não peques mais, para que a tua condição física, humana, psicológica, não venha a ter uma condição pior ainda do que daquela que eu te resgatei. Só que nós somos muito teimosos. Nós seres humanos, entendemos que quando temos um livro de atacadores com meia dúzia de lições, já somos um espetáculo. Temos conhecimento para nós e para dar e vender. Damos indicações a toda a gente, segundo aquilo que eu já sei, porque eu sou bom aluno. Eu ainda sei tão pouco. E eu ainda volto ao principal tema. Tens fé? Tu conheces que Deus existe, mas acreditas que Ele pode mudar a tua vida? Acreditas que Ele pode fazer alguma coisa por ti? Ou até é bonito quando se vê Jesus fazer algo pelos outros? Daqui a pouco mais de uma semana está previsto, no último dia do ano, existir aqui uma reunião em que vai haver alguns testemunhos. Ficam já avisados e podem fazer os vossos preparativos. E nós sentimos-nos empolgados quando ouvimos testemunhos da ação de Deus na vida dos outros. Mas deveríamos sentir-nos tristes se achamos que Ele ainda não fez assim nada tão extraordinário na minha vida. É porque se calhar eu não deixei. Se eu não permiti. Porque Deus é um Deus que nos concede liberdade. Se eu não permitir, Ele não vai mudar nada na minha vida. Eu tenho que permitir. E depois temos ainda, voltamos ao Evangelho de Marcos, aquela história que é fantástica no capítulo 9. E ali no capítulo 9, no versículo 21, Marcos 9, 21, diz-nos lá: Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
se tu podes, dizia este pai, e nós já estudámos isto quando no trimestre passado olhámos para Marcos, porque ele já tinha pedido aos discípulos enquanto Jesus orava no monte, e os discípulos tinham tentado e não tinham conseguido. E então ele disse a Jesus, se tu podes, eu não tenho mais alternativa, eu já tentei tudo, não há nada que seja possível. Ao que Jesus respondeu, se podes. E depois é estrondosa esta parte. Tudo é possível ao que crê. E a parte da resposta do pai é magnífica. E é tão magnífica que para mim tem sido um exemplo já há alguns anos a esta parte. Ele responde com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O drama deste homem, em que via o seu filho ser constantemente açoitado e maltratado, e sem solução alguma, quando se calhar indelicadamente se dirige ao próprio Jesus e diz, olha, vê lá se consegues fazer qualquer coisinha. E Jesus diz, se tu acreditares, não é impossível. E este homem agora diz, eu creio. E a seguir completa, mas eu não sei se a fé que eu tenho é suficiente, por isso ajuda-me na minha falta de fé. E esta é a questão e é o foco da mensagem de hoje. Nós muitas das vezes estamos à espera que o Senhor Deus faça algo de extraordinário na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor Deus tem poder, mas eu duvido que Ele se lembre ou que Ele me escolha, quase como o outro paralítico, quando as águas eram supostamente agitadas pelo anjo e ele não conseguia descer a tempo. E ele considerava que era um azarado, porque, dada a sua limitação de mobilidade, qualquer outro que tivesse um problema na mão, não tinha nas pernas e mergulhava mais depressa e poderia ser curado. Por isso ele estava em desvantagem. Mas a certeza é que é esta mesma afirmação que este apaixonado pela humanidade fez àquele pai. Ele faz a cada um de nós hoje, amanhã e depois, enquanto nós não fecharmos a porta. Se tu creres, pede. Não te vedei nada. Confias? Pede. Quase mesmo a terminar. Quando nós conseguirmos ter uma experiência destas com o nosso Criador, eu não estarei tão interessado assim em discutir se a saia é curta ou se é comprida, se o cabelo está penteado para a esquerda ou para a direita, se o meu relacionamento e o meu testemunho com Deus é de uma forma ou se é de outra, se a forma de louvar é mais assim ou mais assado. Porque o meu relacionamento, ou se eu devo vir à igreja, se está lá A ou B, ou se eu não vou porque ele lá está. Mas a minha única preocupação é porque eu venho à igreja, porque aquele Deus que me salvou está lá. E eu quero estar com Ele. O próprio Jesus, mesmo maltratado, não deixou de ir à sinagoga. E se eu sou cristão, eu devo confiar que o Senhor me vai proteger e me vai acompanhar, ainda que alguma pessoa me possa fazer cara feia. É um lema que eu aprendi de uma pessoa que já nos deixou há algum tempo. Eu não posso continuar zangado com alguém, amoado ou prender o burro, simplesmente porque é uma questão de pessoas, porque eu não sei quanto mais tempo o Senhor vai me disponibilizar aqui na vida, nesta terra. O remorso, diz o provérbio, é um veneno que eu tomo à espera que o outro morra.
é o meu estômago que dói, é o sono que foge, é a cabeça que incomoda, é tudo o resto, porque eu estou à espera que todos os meus sentimentos vão funcionar como lanças contra outra pessoa. E sou eu que estou em sofrimento. E às vezes estou em sofrimento por uma atitude que o outro nem se apercebeu que tivesse desenvolvido. Mas eu achei que era ofensivo. Ou por uma conversa de rua, ou de esquina, ou de porta de igreja, e eu já fiz dali um cavalo de batalha. Agora, a certeza que eu tenho é que, nem que seja com uma mosca, cada um de nós vai tirar a mão da orelha quando o Senhor Deus nos quiser falar ao coração. Mas muito mais do que uma mosca, Ele tem pessoas na nossa família ou pessoas que são próximas de nós, através das quais Ele quer falar ao nosso coração. Os profetas em Israel também não tiveram grande receptividade, muitas das vezes, quando chamaram a atenção e tentaram procurar que as pessoas corrigissem a sua trajetória. Mas sempre que o meu coração estiver em inimizade com aquilo que o Senhor Deus abençoou, se calhar porque eu não estou bem. E eu preciso corrigir qualquer coisa. Preciso tirar a mão da orelha, preciso soltar o burro, como diz, estou sempre a prender o burro. Passar a sorrir. O cristão deve mostrar um sorriso. Não tem que estar sempre a rir à gargalhada. Mas o sorriso que demonstra a gratidão daquilo que o Senhor já fez por mim. Ou a tranquilidade de Jesus. Ainda esta semana, já não sei exatamente porquê, mas eu li aquele texto em que Jesus, cansado, entrou no barco, levantou-se uma tempestade, mas ele dormia tranquilamente. E os discípulos vão chamá-lo e dizem: nós vamos morrer todos. Ele diz: calma. Nós não andamos aqui sozinhos. Nós estamos numa missão. E ainda que o mar abane e que o barco meta um bocadinho de água, nós estamos sob proteção. Ó Pai, tranquiliza aí o vento e o mar. E toda a gente ficou espantada. Sim, às vezes eu posso estar numa ondulação, parecer que estou a remar contra a maré, mas aquilo que Deus me pede é: confias? Esqueces todos os teus trunfos e seguranças e conta bancária e estatuto social e não sei quê e confias? E vens ter comigo e esperas e confias? Segunda de Crónicas, mesmo para terminar. E é aquele texto que todos nós conhecemos, que é a resposta do Senhor Deus depois da oração de Salomão, na dedicação do templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. E diz-nos lá o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu dos céus ouvirei. Perdoarei dos seus pecados, sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Estimados, se o Senhor Jesus consagrou esta casa para casa de oração, Ele fez-nos uma condição: se eu me arrepender, se eu me humilhar, se eu orar, o seu coração está aqui. Os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos ao que se passa aqui. E se eu tiver isto consciente no meu coração, eu estarei
preocupado em estar aqui com Deus. Se calhar, se eu tiver um filho pequeno, eu vou pensar naquilo quando as mães quiseram levar os filhos a Jesus e, em vez de sentar aí para o fundo ou lá em cima, sentar aqui, nas filas da frente, para que as crianças e os pequeninos estejam mais próximos do fonte da bênção. Não estarei preocupado se acham que eu posso ou não posso fazer isto na igreja, porque essa não é a minha opinião. É aquilo que Deus me pede. E se eu quiser fazer aquilo que Deus me pede, eu apresentar-me-ei da forma mais condigna. E não só externamente. Não é de roupas que eu falo. Eu, para o louvar ao Senhor, eu terei a minha escola sabatina estudada. Depois de terminar o sermão, eu farei como os de Breia, que vou estudar e verificar se na Bíblia bate certo aquela informação. E o meu livrinho de atacadores vai ter mais uma folha ou 2 folhas a cada sábado. E então eu permitirei que o Senhor mude e transforme a minha vida. Este é o princípio do Natal. Esta é a certeza da Páscoa. Que o Senhor nos abençoe. Bom sábado.